Bom dia, irmãos, bom domingo a todos. Tô aqui mais uma vez refletindo na palavra do Senhor, agora nessa vez no capítulo 22. E aí eu gostaria de perguntar para os irmãos: será que a gente consegue chegar a um nível de frieza espiritual, de distanciamento de Deus, que faça com que a gente não consiga perceber o nosso pecado? Não consiga perceber que a nossa vida está arrumando um caminho contrário que aquele que Deus determinou? Será que isso é possível, irmãos? A gente hoje, assim, se vendo, né, buscando aqui a palavra de Deus juntos, a gente não acha que há possibilidade disso acontecer. A palavra de Deus, ela tá próxima de nós, né? Mas naquele povo, ela também estava. O povo continha o templo, que era a figura, a presença, né? A figura da presença máxima de Deus em seu meio. E o que fez com que o olhar do povo para com o templo, para com a presença de Deus, fosse totalmente pervertida, né? Esse texto ele traz algumas das informações aqui pra gente, dá algumas pistas sobre isso, sobre o porquê disso. E um dos principais motivos, no meu entendimento, depois da leitura, são as falsas profecias, são os falsos ensinos, são aquele ensinamento relativizado, né, de que tanto faz, de que não é bem assim, né, a transgressão, olha, no versículo 26 a gente vê que os sacerdotes estavam transgredindo a lei, a figura máxima, né, da representação de Deus ali em meio ao povo, aquele que levava a oferta, os sacrifícios para o templo, ele estava transgredindo a lei. Então, que exemplo, né, essa pessoa, como sacerdote, estava dando para o povo? E esse povo, por sua vez, distanciado e frio na presença de Deus, já não consegue mais observar os erros dos sacerdotes. Os próprios profetas também, que eram quem levava mensagens de Deus, né? Isso era algo que era rotina em meio ao povo de Deus, pessoas se levantando, Deus levantando pessoas como profeta, estavam se levantando, né, achando, na verdade, que eram profetas, quando realmente não eram, que a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que a palavra do profeta é confirmada pelo próprio Deus, se não for, não é de Deus. Então se levantavam como profetas, com visões falsas, falando mentiras, olha, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. E o povo praticando, indo, né, aceitando, entendendo todas essas situações como verdade, vendo a postura do sacerdote e tolerando, ouvindo falsas profecias e acreditando e caindo nelas, e assim gerando um dano que ia virando uma bola de neve e ia alcançando outras pessoas. A gente vê no versículo 29, né, que as pessoas praticavam extorsão, roubavam, faziam violência ao aflito e ao necessitado, ao estrangeiro oprimiam sem razão, enfim, perda total da visão espiritual, do respeito a Deus e às coisas de Deus, do temor ao Senhor, né, e do seu braço forte, que vem nesse momento com juízo. No versículo 30, a gente vê que Deus buscou, né, falando por meio do profeta, que Deus buscou um homem, um único homem, que pudesse tapar o muro e se colocar na brecha perante Deus, a favor de Jerusalém. Mas não houve um homem que se colocasse ali diante de Deus com o coração contrito, pedindo a Deus misericórdia pelos pecados de Jerusalém. Os pecados já não eram mais visíveis, notados. O peso do pecado, a consequência do pecado já não era mais sentida sobre aquele povo. E qual é o risco para nós, irmãos? O risco para nós é quando a gente vai se alimentando diariamente daquilo que não provém do Senhor. A gente precisa realmente entender que a nossa vida, nós somos feitos de carne, que a gente não é feito de ferro, que a gente é dependente do Senhor, que a gente precisa estar na presença do Senhor, que a gente é influenciado, que o nosso corpo ele é deteriorado por conta da presença do pecado. A gente traz muito prejuízo na mente e no corpo por conta do pecado. Essa é uma realidade. Nós temos uma natureza caída. A gente já ouviu, né, na EBD, que o homem sofreu uma depravação total em todos os aspectos da sua vida por conta do pecado. O primeiro passo para a gente se manter na presença de Deus, entendendo que nós somos dependentes dele, é ter essa consciência. E por meio dessa consciência, a gente busca o Senhor diariamente para
é como se fosse para aprender a viver, para conseguir caminhar nessa terra sendo dessa forma, vivendo essa circunstância de depravação por conta do pecado. A gente precisa estar, depende, necessita, é essencial estarmos na presença de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Porque quando a gente não está na presença de Deus, a gente ouve ensino, e a gente ouve ensinos que são contrários à palavra de Deus, ouve falsas profecias, o risco de cair nessas armadilhas também é muito grande. Então, que irmãos, a gente, em nome de Jesus, primeiramente tenha consciência do dano do pecado, do quanto ele é prejudicial, né? Depois também tenhamos consciência da nossa natureza, para que a gente possa se chegar ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia todos os dias e ajuda para viver nesses dias, até o fim da nossa vida, até a sua volta, da forma que agrade a Ele e obedecendo a Ele. Porque a obediência, o benefício da obediência a Deus, ele não é unilateral. A gente também recebe benefícios e todas as pessoas ao nosso redor também são beneficiadas quando a gente obedece a Deus, quando a gente vive uma vida que agrada a Deus. Então, que irmãos, a gente reflita nessa verdade hoje. Tenham todos um ótimo dia, em nome de Jesus, e até a próxima, até o próximo final de semana, quando estaremos juntos novamente. Amém? Deus abençoe.